Com a proximidade da volta às aulas, os pais irresponsáveis devem ficar atentos aí às práticas abusivas na compra de material escolar. Em todo o estado, as listas exigidas pelas escolas precisam seguir regras claras do Código de Defesa do Consumidor. Para conversar sobre esse assunto, eu estou agora com o assessor jurídico do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Ricardo Amorim. Ricardo, primeiramente, ótimo dia para você. Obrigado por atender a gente aqui na 98 News. Bom dia para todos. Nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui, a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos sobre esse tema que é tão sensível e tão caro, né, para os pais e responsáveis no começo do ano. Exato. E nessa época do ano, os pais, eles fazem manobras para pagar mais barato, de fato, nesses materiais escolares. E às vezes são surpreendidos por algumas coisas que eles não estavam contando nessa lista de material. O que a lei permite e o que as escolas não podem exigir na lista de material escolar? Primeira coisa que os pais responsáveis têm que ficar atentos é o direito de informação. Então, a escola tem que prestar a esses responsáveis as informações sobre aqueles materiais didáticos que eles estão solicitando a compra e até mesmo o objetivo. E essa clareza e esse direito de informação tem que ser antes da matrícula. Então, essa lista tem que ser disposta, disponibilizada aos pais em momento anterior. E alguns itens não podem ser solicitados, não podem ser cobrados pela escola, como aqueles itens de utilização coletiva que a gente chama. Antigamente era muito comum uma escola pedir álcool, detergente, desinfetante, papel higiênico, mas são materiais que ficam afetos ao funcionamento da escola, de uma maneira coletiva. Ela que tem que arcar com isso. Então, esses materiais que têm um aspecto de utilização coletiva já são vedados. Um segundo ponto que os pais têm que ficar atentos é aquela vinculação, né? Eu quero o material X da marca tal ou que se compre na loja tal. Isso aqui no direito do consumidor a gente chama de venda casada. Isso é proibido, né? A escola não pode fazer isso. Outras situações, os pais têm que ter uma atenção muito grande, porque a gente chega num ponto, e isso é bacana a gente discutir isso, a gente chegou num ponto em que há uma venda casada e um pouco disfarçada que os órgãos de defesa do consumidor estão começando a combater agora, que é aquela questão da plataforma digital. Então, a escolha dos pais ou responsáveis de adquirir um livro usado, mas o livro usado não permite, pela sua codificação, a entrada do aluno na plataforma digital. Então, aquele livro em perfeitas condições de uso, que passa de um ano letivo para o outro, pode ser inutilizado em virtude desse procedimento que a instituição utiliza. Olha, sendo muito franco com vocês, isso ainda é um desafio. Tá? Vários PROCONs têm atacado isso. A própria Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um ótimo projeto em relação a isso. Eu ainda não consigo as informações se foi transformado em lei ou não, e se vai ser transformado, mas é um grande desafio, né? Então, aquele acesso à plataforma digital, ela pode tornar aqueles livros, os materiais didáticos de anos anteriores, inutilizáveis. E isso é um grande problema para os pais, né? E é um desperdício em relação a todo aquele processo pedagógico. Então, os pais têm que ficar muito atentos a isso. Primeira coisa, clareza. Né? Tem que ter clareza, ele tem que ter informação, o direito de informação de ter aquela lista em mãos. Não pode haver a venda casada nem vinculação de lojista. Não pode haver a exigência de material de uso coletivo, que é aquele que a escola que tem que arcar. E também tem que o pai tem a opção de adquirir aquele material de uma forma escalonada. Então, suponhamos que o valor do material escolar seja de R$2.000. O responsável, os pais, não tem que fazer aquisição disso, de todos esses materiais no início do ano. É direito deles fazer essa aquisição de uma maneira escalonada, conforme o aluno for utilizando durante o período letivo. E agora falando sobre situações em que isso pode deixar do âmbito normal e começar a ser abusivo. Em que situações que essa solicitação desses materiais
podem ser consideradas pelos pais ou responsáveis como uma prática abusiva contra eles e, quando isso for percebido, o que fazer? Quando que se torna abusivo? Quando ele perceber, por exemplo, que aquele material que está sendo pedido não está vinculado diretamente à atividade pedagógica. Como eu disse anteriormente, é um produto ou um material de uso coletivo da escola, de uso da instituição escolar como um todo. Quando há uma exigência dele comprar um determinado caderno, tem que ser um determinado caderno, ou um lápis, ou a borracha daquela marca, essa vinculação é proibida. O pai, ou os responsáveis têm direito de escolher. Uhum. O que ele tem que fazer quando ele se deparar com uma situação que ele considera abusiva? E ele não precisa ter certeza que seja abusiva. Ele pode considerar, né, aquilo pela experiência de vida que o pai ou o responsável tem, ele fica na dúvida, é fazer uma reclamação no PROCON. E nesse caso específico, como é uma demanda, a gente delongaria muito se eu fosse explicar essa diferenciação, mas a exigência de material escolar que vedado, que é proibido de forma casada, a gente chama de uma demanda de aspecto coletivo. Quando ela é de aspecto coletivo, ela pode ser reclamada no PROCON estadual, porque o PROCON estadual ele não vai resolver o problema daquele pai e daquela escola, mas sim investigar a escola por uma prática abusiva. Então, ele pode fazer uma reclamação diretamente no PROCON estadual. Chegar lá na internet, no Google, colocar PROCON MG Atendimento, é o primeiro ou o segundo link que vai ser formado ali. O pai, o responsável, pode fazer a reclamação direta, pode fazer a reclamação também de forma anônima. Uhum. Isso vai chegar no PROCON, vai ser feito em materiais e de qualquer lugar do Estado vai ser encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor local para que ela faça a investigação. Tá certo. Eu conversei agora com o Ricardo Amorim, ele que é assessor jurídico do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais, e a gente detalhou algumas questões importantes para você, pai responsável, nessa questão aí da lista de material escolar. Ricardo, mais uma vez, obrigado por falar com a gente. Um ótimo dia para você e um feliz 2026. Para vocês também. Tudo de bom. Até mais.